E eu esqueci. Não devo. Está aqui o rascunho da mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler o versículo. Vamos iniciar no 13. Texto bem conhecido, né? Mas vamos meditarmos na igreja. Evangelho de Mateus 16, verso 13. O irmão pode se acomodar, pode ficar à vontade, né? Agora vem uma reflexão, é um raciocínio, viu? As pessoas que puderem seguir o raciocínio, né? Senão acaba se perdendo no meio do caminho. O raciocínio é como um livro, você abre, vai lendo, tem começo, meio e fim, né? Uma conclusão, né? Para entender o que está procurando compreender, né? Então diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus aos apóstolos, quem dizeis que eu sou? Eles conviviam com Jesus. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, a tradução, que tu és Petra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Que Deus continue nos abençoando, inclinando nosso coração para a sua palavra, para que nós possamos aprendê-la, entendê-la e praticá-la para a glória do seu nome. Em resumo, podemos dizer então, amados, que a igreja é uma revelação de Deus. Só entende e aceita aquele a quem Deus revela. Igreja, como todos sabem, quer dizer igresias, tirado para fora. Ou seja, Deus chama um grupo que segue Jesus, separado do mundo. O grupo que segue Jesus, que segue, separado, tirado do mundo, está seguindo Jesus. Isso é a igreja, um grupo, né? A igreja do ponto de vista humano. Tem outras colocações que leva muito tempo a explicar, falar sobre tudo, mas nós talvez façamos alguma série de palestras sobre igreja, abordando em cada palestra alguma observação. Então, Jesus, como Pedro, revelado por Deus, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, recebe a revelação. Jesus também se revela a Pedro e aos apóstolos a sua missão. Então, a minha missão é fundar a igreja. Eu vim fundar a igreja, um povo que eu vou tirar deste mundo e vou levar para que onde eu esteja, estejam comigo. Jesus veio nos tirar do mundo, deste mundo, da escravidão deste mundo. Que embora muitas pessoas não valorizam isso, o que nós vamos falar, mas o mundo vai passar e tem seus dias contados pela palavra de Deus. Viu? Então, de uma certa forma, a tradução desta passagem de Jesus: também digo a você, Simão, que tu és pedra, e sobre esta pedra eu fundarei a igreja, dá várias interpretações, viu? Há várias margens, há várias interpretações. Mas Pedro entendeu muito bem que ele é qualificado como uma pedra e Jesus é uma pedra maior, é a rocha, né? É a rocha eterna. Tanto é que no livro de Atos ele fala isso aí, né? Na sua defesa, na sua pregação,
nós vamos no livro de Atos, né? De Atos. Vamos entender como Pedro já entendia muito bem isso aí. Né? Então nós vamos ler o livro de Atos no capítulo 4. Vamos começar no versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, arguiram com que poder ou o nome de quem fizeste esse milagre, né, que foi realizado por Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, que este é que está curado este homem perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Damos esta observação para explicar que o próprio Pedro, logo de início, entendeu o que Jesus quis dizer, que ele seria uma pedra, e Jesus a pedra principal, a rocha eterna, para que fique bem claro, porque o termo igreja, irmão, é profundo, viu? Nós vamos entender no decorrer desta mensagem que a igreja é um mistério. Ela é uma revelação de Deus. É um mistério para entendê-la. Nem todos entendem. Então, o Pedro, para continuar esta linha de pensamento que nós estamos falando agora, ele, na sua carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, nós estamos lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Eu vou ler o versículo 1 Pedro, né? Graças a Deus. Vamos ler o capítulo 2, o verso 5. Capítulo 2, o verso 5. Ele começa dizendo o seguinte: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então, a orientação que ele recebeu de Jesus, Pedro está continuando esta linha, para vocês entenderem, continua o pensamento para chegar lá, viu? Continua esta linha. Como Jesus qualificou ele de uma pedra, ele está dizendo à igreja que nós, os membros, devemos ser uma pedra também. Pedra quer dizer que tem segurança. Tem segurança, permanece, né? Se pegar um martelo, você bate na pedra, você quebra o martelo, mas não quebra a pedra. Crente Maria mole, crente torrão. Não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é edificada por pedras. Tanto a construção, né, do edifício, como o ser humano. Então, o ser humano é comparado a uma pedra para dar o sentido de que ele tem que ser resistente. Ele tem que ser forte. Tem que ser corajoso. Destemido. Então, Pedro seguiu esse comportamento. Podemos ler mais alguns versículos de Pedro? Vamos ler o 6. Vamos ler o versículo 6. Pois está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Aqui se refere a Jesus. A pedra eleita e preciosa. Não tem outra igual. A rocha eterna. Versículo 7 de 1 Pedro, né? Capítulo 2, verso 7. Para vós outros, portanto, os que creem, é preciosa, mas para os descrentes é uma pedra. Vamos continuar então lendo o texto. É a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular, e é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que não a entendem. Muito bem. A graça de Deus, né? Muito bem.
Então Pedro segue este comportamento. Ele, como Deus, como Jesus, o qualifica como uma pedra. E ele, Jesus, é uma rocha, está bem claro, que Pedro aceitou. Então a igreja, como Jesus é uma rocha, os membros devem se comportar com a firmeza de uma pedra, com a coragem, com a ousadia, com a resistência, né, de uma pedra, que a pedra é sinônimo de algo forte, né? É a característica, a pedra permanece aí pelo século do século, né? Não se quebra com facilidade. Então, compreender a igreja não é assim tão simples. Fazer uma qualificação teológica, acadêmica da igreja, é razoável, mas não é tudo. Era um pouco mais profunda. Nós vamos ler aqui para acompanhar o pensamento, o Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Eu vou ler o versículo 49 e o 50. Lucas 9, 49 e o 50. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsa demônio e nós proibimos porque ele não nos segue. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outro é por vós. Então aqui nós temos pessoas que seguiam a Jesus e praticavam o evangelho, expulsavam os demônios e não seguiam os apóstolos. E João queria exclusividade, né? Queria proibir, ele proibiu. E Jesus falou: não proíbe. Se ele é por nós, não é contra nós. Então, com esse texto aqui, Jesus não deu exclusividade do evangelho para ninguém. Se você é de Jesus e quer pregar o evangelho, fica à vontade. Deus não proíbe. Ninguém tem exclusividade, nenhuma denominação, ninguém. Se é por Jesus, não é contra Jesus. Está a favor dele, está por ele. Então não há propriamente exclusividade. Mas nós temos aqui a distinção da igreja constituída por Jesus e da igreja permitida. Uns foram chamados por Jesus e endossados por Jesus. Outros se ofereceram para pregar o evangelho, para expulsar demônios, se inspiraram em Jesus e viram os apóstolos expulsar os demônios, também chegaram, em nome de Jesus, também expulsamos os demônios e estavam ajudando as pessoas. Então a igreja, nós temos que entender, irmão, que tem o termo igreja, né? Tem igreja, podemos chamar uma igreja comum, a igreja permitida, a igreja constituída, e por que não dizer a igreja do Deus vivo? A igreja. Jesus falou para Pedro: e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Não deu nome para a igreja. A igreja de Jesus, irmão, não tem nome. Não, tem nome jurídico, mas não tem nome. Como você vai dizer? Como não tem nome? Parece que tem, mas não tem. Parece que tem, mas não tem. Veja bem. Então, o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, vou ler o 14, o 15 e o 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então parece que o apóstolo Paulo está nomeando a igreja, mas não. Ele está dizendo: escrevo-te estas coisas, instruindo Timóteo, que era seu discípulo preferido, né? Para que vocês saibam como andar na casa de Deus. Porque Paulo fala que casa de Deus? Que no tempo do apóstolo Paulo não havia o templo da igreja. O templo ficava lá em Jerusalém.
E a igreja, as pessoas, se reuniam nas casas. Perfeitamente. Quem deu nome para a primeira vez que deu nome para a igreja foi a Igreja Católica. Lá em Roma, no século III, com a reforma, não com a reforma, com a anistia, né, feita pelo imperador Constantino, que ele anistiou o cristianismo, graças a Deus, criaram lá em Roma, né, como tem até o dia de hoje, e a Constituição dessa igreja oficial, do santuário, foi chamada Igreja Católica Apostólica Romana, com templo lá. Mas até então, a igreja congregava nas casas. Então Paulo explicou, escreva essas coisas para que vocês saibam que a casa de Deus, tanto o edifício, né, o edifício, o prédio, é uma casa, no caso, naquele tempo. Hoje tem várias residências, você pode residir em apartamento, em casa, em sobrado, e tem várias qualificações. Mas a igreja propriamente dita, ou a casa, é as pessoas também. A igreja é as pessoas. E a casa de Deus tem essas duas interpretações. Tanto é o edifício como é as pessoas. Né? Família, casa de Deus. Escrevo estas coisas para que vocês saibam como se convém se comportar na casa de Deus. E diz, esta casa de Deus é a igreja de Jesus, do Deus vivo. Não nomeou. Nós temos como nome, na verdade. Mas ela, e para ser igreja do Deus vivo, irmão, era para Paulo. Paulo, ele escreveu a igreja do Deus vivo e deu uma característica. Para ser igreja, tem muitas. Para ser igreja do Deus vivo tem uma característica especial. Para ser do Deus vivo, tem que ser coluna e firmeza da verdade. Não só a verdade, firmeza. Tem que ser pedra. O cristão tem que ser pedra. Senão não é. É uma igreja, mas não é do Deus vivo. Porque Paulo qualificou a igreja, a casa de Deus, que era como conhecida no tempo, se reuniu nas casas, né? O nome igreja não é bem divulgado ainda. Ele diz, olha, a casa de Deus, nós congregamos, é uma igreja, é o povo que Jesus constituiu, e é dele. Mas tem que ser pedra, coluna e firmeza da verdade. Que Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra, você vai ter que ser uma pedra. E sobre eu, sua rocha, a igreja será edificada. Bem diferente de muitas denominações, igrejas que nós conhecemos nos dias de hoje. Há igrejas e a igreja do Deus vivo. Está começando a entender a diferença? Espero que você comece a compreender o que é ser membro de igreja do Deus vivo. Do Deus vivo. Da igreja de Jesus. Que Paulo falou que é do Deus vivo. Do Cristo ressuscitado. Por quê? Paulo, irmão, eu vou apenas citar algumas passagens. Paulo, ele foi o primeiro causador da morte de Estevão. Primeiro mártir, Estevão. Ele acusou Estevão de morrer apedreado. Ele viu que é ser um cristão. Não deixa eu chorar, Jesus. Ele viu Pedro morrer apedreado. Não é igreja só do oba-oba, viu, irmão? De criança, não. Só de alegria. Ser cristão do Deus vivo. Não estou falando da igreja, estou falando do Deus vivo. É ser mártir. É morrer pela verdade, mas não nega a verdade. Morre, mas não nega. Você conhece algum? Pedro conheceu. Pedro não, Paulo. Conheceu Estevão. Paulo nasceu, irmão, depois que Jesus aceitou, com a visão de uma igreja mártir, perseguida, judiada. Não da igreja da ostentação, não tem, não criticando essa coisa, estou apenas mostrando a diferença. Não de uma igreja de ostentação, de beleza, de grandeza. Hoje ser crente é status, pastor, crente, status. Deus tenha misericórdia. Ser cristão é ser mártir.
viu? É arriscar, morrer, sacrificar a vida. Então, há muita diferença entre igreja permitida, igreja constituída, igreja que se diz igreja no visão do apóstolo Paulo, de um Deus vivo. Esta é a visão do apóstolo Paulo. Então Paulo, ao escrever à igreja, ele fala, olha, evidentemente, grande é o mistério da piedade. O que é a igreja? A igreja é uma manifestação do amor de Deus, da caridade de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus que está em Jesus, único, hein? Único, insubstituível, Jesus, único, não tem outro, Ele é único. O amor que Deus tem por nós está em Jesus. Mistério, loucura, mistério, loucura. Então, querer qualificar a igreja do desvio, irmãos, precisa entender esse mistério. Como eu já falei, qualificar de uma maneira acadêmica, teológica, não é tão difícil. Só estudar e tudo mais. E esse mistério? Está aqui, olha, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus se manifestou na carne, foi justificado em espírito, que não tem erro, contemplado por anjos, espetáculo para o mundo e para os anjos, pregado nos gentios do mundo, e Deus o recebeu na glória. Ele já está na glória. Esse é o nosso Salvador, cabeça da igreja do Deus vivo. A gente tem que limpar a boca, viu, para falar esse nome. Dá medo. Dá medo. Então a gente pode, irmão, continuar fazendo algumas observações. Eu vou ler a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler a primeira. Eu vou ler o versículo 4, do 10 ao 16. Temos que ler do 4 ao 10 ao 16. Primeira, Coríntios, capítulo 4, verso 10 ao 16. Vamos ler 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, nobres e nós desprezíveis. Até o presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. E até agora temos chegado a ser considerado lixo, escória de todos. Quer ser membro, ou quer entender a igreja do Deus vivo, seja louco. Louco para esse mundo. Seja louco aos padrões morais deste mundo. Está aí o versículo, estou lendo, versículo, com a graça de Deus, 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Se eu tiver que qualificar a igreja do Deus vivo, eu fico com a descrição do apóstolo Paulo, viu? Só do apóstolo Paulo. Porque ele tem propriedade para falar o que é a igreja do Deus. Ele a qualificou assim como sendo a casa de Deus, o grupo de irmãos que se reúne em nome de Jesus, é uma igreja
fundada por Jesus. E para seguir realmente Jesus, ele tem que ser louco. Louco por Cristo. Tem os sábios. Tem os sábios. Paulo está escrevendo a uma igreja próspera, a igreja de Coríntios, irmão, uma das melhores igrejas. Vocês são sábios. E nós, que estamos da igreja do Deus vivo, somos loucos. É uma loucura. A própria palavra de Deus fala que a prova de Deus estava aos crentes pela loucura da pregação. Chamamos a semana a paixão de Cristo, irmão. Por que a Semana Santa é a paixão de Cristo? Foi uma loucura, foi uma paixão de Jesus, um amor de Jesus, ao extremo. Se sacrificar a sua vida aos 33 anos em favor de nós pecadores. É o mistério da piedade. Profundo mistério da misericórdia, do amor de Deus. Quem entende isso? Quem entende? Extrapola o raciocínio, irmão. Extrapola a lógica, o bom senso. É loucura. É o extremo da loucura. Pedro, a princípio, não entendia, né? Você lembra? Pedro não entendia o que Jesus ia fazer, ia se sacrificar pela igreja. Ele não entendia. Porque é uma loucura. Extrapola o normal, o bom senso da igreja. Mas, não obstante, eu estou dando apenas uma introdução dos assuntos, viu? De que igreja é profundo. Mas, não obstante essas observações, igreja, eu vou ler segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Agora eu vou ler a segunda, com a graça de Deus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler o versículo 1. Quisera eu que me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, que zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura ao só esposo, a Cristo, apresentar a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza que devemos a Cristo. Na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitar espírito diferente que não temos recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Que suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falta no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. A igreja fundada por Jesus, e agora esta filiação, essa filha fundada pelo apóstolo Paulo de Coríntios, já estava se desviando e aceitando outro evangelho, aceitando outro espírito. É o que acontece, o que aconteceu lá no tempo do apóstolo Paulo, acontece nos dias de hoje. Hoje temos muitas denominações, muitas igrejas, muitas denominações jurídicas, né? As denominações são jurídicas. Registro no cartório, né? E dá um nome àquele grupo que precisa ser qualificado. Mas a igreja original de Jesus, irmão, não é fácil. Já no tempo do apóstolo Paulo, a igreja estava se afastando do verdadeiro evangelho. Por quê? Vamos dar só uma observação aqui, olha. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então a igreja
Tem igreja de crianças na fé, que ainda mama leite. E tem igreja de adultos na fé, não é igreja, cristão, vamos falar cristão, não é propriamente igreja. Cristão, adulto na fé, tem que ser pedra. Começa a entender a diferença de igreja e igreja de Deus vivo. A igreja de Deus vivo, na visão do apóstolo Paulo, é o mistério da piedade de Deus e é formado de pedra. Adultos na fé. Está entendendo? Se ainda é criança, se ainda Cristo está sendo formado, o próprio Paulo escreveu certa vez que ele estava orando porque Jesus ainda está sendo gerado nas pessoas, que dirá criança na pessoa. Então, no tempo do apóstolo Paulo, em relação a esta igreja de Coríntios, tinha muitos sábios, loucos, tinha ele, e adultos da fé, Paulo. Eu não vos pude falar como a espirituais, se como a carnais, como a criança em Cristo, e vos dei leite a beber, não alimento sólido, que ainda sois crianças. Criança. E a igreja que Paulo qualifica, sendo Deus vivo, é de adulto. Primeiro você tem que nascer, desenvolver, crescer, amadurecer para se tornar adulto. Firme na fé. É um processo. É um processo. Um desenvolvimento. Para ser membro de igreja de Deus vivo, você tem que ser qualificado como louco. Você é um louco. Muitos não entendem, não aceitam, não compreendem, porque é um cristão, tem que ser um cristão espiritual. Ver as coisas pelo enfoque do Espírito. Como eu disse nesta nossa palestra, se for falar sobre igreja, vou ter que fazer várias palestras, viu? Abordando vários aspectos. Estou abordando um pequeno aspecto em relação a qualificar. Como eu digo, uma qualificação teológica aqui, com a graça de Deus, ou mais profunda, mais estudada, né? mais acadêmica, tudo bem, dentro do estudo racional, você consegue. Mas penetrar o mistério da igreja, revelada por Jesus, aí é uma revelação que só Deus pode dar. Para quem Deus dá. É uma revelação do Espírito da pessoa. Esse mistério da loucura do amor de Deus. Vocês façam uma ideia, irmão. Jesus revelou Deus como Pai. Olha, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele revelou o lado paternal de Deus. E Deus, irmão, Pai, pega este filho, que Deus criou, como você tem um filho, uma filha, criança, que se amamentou, se alimentou, se educou, e manda para o sacrifício. Manda a este mundo, irmão, para ser matado. Eu peço a Deus não deixar o Espírito Santo chore em mim, irmão. Chora. E Deus mandou o melhor filho que ele tinha, irmão. É muita loucura, é muito mistério, irmão. Não é só uma interpretação racional, tá? Bom, eu entendi que é a igreja, bota ela no bolso, pronto. Entendi que é a igreja, está aqui no meu bolso. Isso é a igreja. Não é tão simples assim, não. Racionalmente, tudo bem, pessoa inteligente. Por isso, irmã, a igreja revelada por Jesus a Pedro, quem quer entender, para este mundo, para os padrões deste mundo, tem que se fazer de louco. Viu? De louco. Eu fui chamado de louco. Quando Deus me chamou para começar a igreja, eu tinha 21 anos de idade. Meu pai chegou e falou para mim: você é louco? O que está fazendo? Você é louco? Falou para mim.
Eu sou louco por Jesus, realmente. Eu sou um dos loucos. Só Deus sabe, eu e Deus sei o que eu tenho passado. Por causa da igreja do desejo. Só Deus e eu que sabe. E será que eu vou passar ainda pela frente? Então, meus queridos irmãos, nós estamos fazendo algumas observações, né? Com a graça de Deus. Eu vou concluir, né? Para não prolongar demais, senão podemos prolongar. Com licença que eu vou concluir lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 27. Viu? Mateus 27. Vou ler o versículo 39. Mateus 27, 39. Jesus foi preso, está crucificado. Verso 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desta cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, os religiosos, com os escribas, estudados, né, os mestres e anciãos, escarnecendo, diziam: salva os outros, e esse mesmo não pode se salvar? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. E outros: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque diz: sou filho de Deus. O que é que os religiosos queriam? Que Jesus descesse da cruz e salvasse a carne. Até hoje, igreja, muitos cristãos religiosos entendem ser crente é para salvar a carne, a vida carnal. Eu sou crente em Deus enquanto Ele me abençoa, eu prospero, eu estou bem, minha família está bem, mas a hora que bate a dificuldade, bate a luta, está assim de crente desengrejado só. Está errado. Jesus não veio salvar a carne da maneira que nós queremos. Ele mostrou na cruz. Presta atenção que eu vou terminar logo. Dá um pouco mais de atenção que eu agradeço. Se Deus quiser. Ele está pregado na cruz, irmão. Você é capaz de ver Jesus pregado na cruz? No teu lugar! Não tem visão de cristão quando você não vê Jesus pregado na cruz no seu lugar, irmão. É formal, é um religioso, é criança na fé. Precisa crescer. Precisa amadurecer. Precisa ser revestido de Jesus. Revestido. Mas, então, Jesus, no Evangelho de João 3,16, ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus vai nos dar a vida eterna, não a vida carnal, não a vida secular. O que ele está ensinando, está dizendo assim: olha, sacrifique a vida carnal pela vida espiritual. Você tem uma casinha pequena, você quer fazer um sobrado, você destrói a velha e faz uma nova. Então, você quer ter uma vida eterna, tem que sacrificar a terrena. Usar a terrena para ganhar a eterna. Ela é seu meio. Usar esta vida, agora, ajudada por Jesus, para ganhar outra, a vida eterna. Porque este mundo não vale a pena. João escreve, Evangelho, carta de João 2. Não ameis o mundo, nem a sua cobiça, que o mundo passa com a sua cobiça. O mundo passa, o mundo passa, o mundo passa, vai passar. Jesus fala: vai passar o céu, vai passar a terra. E nós estamos tão apegados na carne, tão apegados na matéria, queremos salvar a matéria, queremos salvar a carne e a alma. Este mundo vai pegar fogo. Já tem os dias contados. Deus está mandando uma mensagem, Deus está falando: olha, um vírusinho que eu estou mandando, olha, abalou o mundo. Mostrou que o homem não é nada. Um vírus. Está aí. Se quiser acabar com isso aqui, em 3 tempos. E vai acabar. Aproveita a vida, irmão.
secular para ganhar outra, com a ajuda de Jesus. Isso é o Evangelho. Marcos 3, 14 e 15. Jesus falou: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Se arrependam. Se arrependam de viver uma visão apenas carnal. Se arrependam. Se arrependam. E creem na notícia. Creem na notícia. Qual é a notícia? O reino de Deus está aí. Levanta a mão. Levanta a mão. Levante a mão, pode levantar. Você quer pegar o reino de Deus? Vamos pegar o reino de Deus? Vamos pegar? Pega, irmão. Pega, está ao teu alcance. Está pertinho. Está pertinho. Jesus está às portas. Ele vai implantar o reino de Deus. Pega aí. Deus abençoe. Até a nossa próxima oportunidade.